Fala pessoal, bem-vindos à maratona de aprovação aqui da Medway. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Viana, professora de cirurgia geral aqui da Medway, e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho qual que é o estilo do IANSP, né? E a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é abdômen agudo inflamatório. Me acompanha nessa questãozinha aqui lá de 2020. Quanto ao tratamento da colecistite, é correto afirmar que A. O tratamento clínico exclusivo não tem mais espaço. B. A colecistectomia por vídeo está bem indicada no tóquio 1, porém é uma contraindicação no tóquio 2. A drenagem percutânea tem espaço nos casos tóquio 2 e tóquio 3. Letra D. A escolha do antibiótico empírico não modifica conforme a gravidade e risco de resistência prévio. E E. Colecistectomia aberta deve ser a opção no quadro agudo. Moçada, será que você se lembra o que é critério de Tóquio? Pessoal, o IANSP é assim, gosta de cobrar muita classificação e muitos detalhes. Antes da gente falar do critério de Tóquio propriamente dito, vamos lembrar alguns pontos específicos de colecistite. Então, qual é a fisiopatologia? A gente tem aí a implantação de um cálculo no cístico. Essa impactação, né, ou implantação, chame como você quiser, vai levar a um aumento da pressão intraluminal, porque ele vai estar obstruindo ali a saída da bile para cair dentro do colédoco. Com isso, a gente vai ter uma obstrução, tanto venosa quanto linfática, junto, né, em paralelo à sequência da colecistite, a gente tem o quê? Proliferação bacteriana lá dentro, certo? Com essa obstrução, a gente começa a ter a congestão desses vasos que estão ali na parede da vesícula. Essa parede vai edemaciar, vai isquemiar e pode, por fim, perfurar. Então, a sequência da colecistite começa com a obstrução dessa via biliar por um cálculo que está impactado lá no ducto cístico, certo? E em quem? Aí precisa lembrar dos 4 Fs, que é o quê? Female, forte, fat e fertility, ou seja, colecistite normalmente vai dar naquela paciente, né, mulher por volta dos 40 anos, mais gordinha, né, que tem aí uma fertilidade, que seria fertilidade alta, multíparas, certo? Antecedente familiar também é considerado um fator de risco importante a ser considerado. E aí, quais são as bactérias que podem proliferar dentro dessa vesícula biliar? Basicamente, E. coli, enterococo, Klebsiella e Enterobacter. Clínica, como é que eu diferencio uma cólica biliar de uma colecistite? Entenda que na cólica biliar a paciente vai ter hiporexia, dor no hipocôndrio direito, vai ter uma história de que dói conforme ela come coisa gordurosa, náuseas e vômitos, e o bizu aqui da cólica biliar é que a dor dura menos do que 6 horas. Olha a diferença para colecistite. Essa paciente ela vai ter a hiporexia, náuseas e vômitos, tem a história da refeição gordurosa, a dor no hipocôndrio direito, mas é uma dor que se perpetua, dura mais de 6 horas e é associado a sinais sistêmicos, certo? Diagnóstico, então, é através dos critérios de Tóquio que o IANSP ama, ou seja, sinais locais de infecção, sinais sistêmicos e sinais radiológicos, certo? Quando a gente está olhando para os sinais locais, eu tenho o quê? Tenho Murphy positivo, tenho uma sensibilidade no hipocôndrio direito, posso ter um plastrão palpável, ok? Sinais sistêmicos envolvem febre, PCR elevado, uma leucocitose e os achados radiológicos são aqueles achados característicos de colecistite que a gente já vai falar. E aí, baseado nos critérios de Tóquio, o diagnóstico está dado se eu tiver a soma dos sinais locais, sistêmicos e radiológicos, enquanto o diagnóstico é suspeito se eu tiver sintomas locais mais sistêmicos ou locais mais achados radiológicos. Vamos falar dos achados radiológicos agora, pensando que o ultrassom é o primeiro exame que você vai pedir. O que você pode encontrar? Uma vesícula aumentada de tamanho, com paredes espessadas, com líquido em volta dessa vesícula. Vai fazer o Murphy ultrassonográfico, ele vai estar positivo, pode encontrar cálculos, certo? Dentro da vesícula ou impactados ali no cístico, ok? E aí, critério de Tóquio não serve só para te dar diagnóstico, serve para você também ver a gravidade do nosso paciente. Me acompanha aqui. Quando a gente está falando de um grau 3,
A gente está falando de um doente que está muito grave. É um paciente que tem disfunção cardiovascular, já tem uma hipotensão, pode estar com droga vasoativa, tem uma disfunção neurológica, então tem rebaixamento de nível de consciência, tem disfunção respiratória, disfunção renal, uma creatinina que está subindo, pode ter RNI alargado, demonstrando uma disfunção hepática e até mesmo uma plaquetopenia. Então é um doente que está muito grave, Tóquio 3. Tóquio 2 é aquele paciente que tem aí um grau moderado de gravidade. Então, tem aí uma leucocitose, tem uma massa dolorosa que está ali no hipocôndrio direito, tem sintomas que se estendem por mais de 72 horas e tem marcadores de inflamação local, ou seja, vesícula que está com gangrena, uma colecistite enfisемatosa, tem aí um abscesso hepático, certo? Então já tem alguns sinais de complicações acontecendo. O grau 1, Tóquio 1, é o paciente que não é Tóquio 2 nem Tóquio 3, né? É a colecistite que todo mundo quer operar, ok? Então é um paciente que está tranquilinho, rígido, tem uma colecistite aguda sem disfunção orgânica, sem complicação. Ou seja, Tóquio 3 é o paciente séptico, Tóquio 2 é todo o resto e Tóquio 1 é o doente que é só colecistite. E não esquece, independente do Tóquio, o tratamento definitivo da colecistite ele é cirúrgico, certo? E aí o manejo inicial envolve jejum, antibiótico terapia, correção de distúrbio hidroeletrolítico, hidratação e tratamento sintomático para dor, para náuseas, ok? E aí a gente direciona, né, o tratamento de acordo com a estratificação de gravidade de Tóquio. Então, para o doente que é Tóquio 3, aquele muito grave, aquele séptico, eu posso fazer a cirurgia se eu tiver em um grande centro, né, que está já acostumado a tratar desse paciente, ou se o paciente tem um status performance bom. Todos os outros, se é um paciente de pior prognóstico, se é um paciente que tem um shape ruim, eu só faço uma drenagem dessa vesícula biliar e deixo para operar num segundo momento. O paciente Tóquio 2, se for paciente com shape bom, posso operar. Caso contrário, se o shape for ruim, eu espero, eu observo por 24, 48 horas. Se ele melhorar, eu levo para colecistectomia. Caso contrário, eu faço uma colecistostomia, que é a drenagem dessa vesícula biliar, certo? E também postergo a cirurgia para um segundo momento. Paciente Tóquio 1 não tem choro nem vela, é colecistectomia na hora, colecistectomia de urgência, ou seja, idealmente em até 72 horas. E quando a gente se pergunta qual é o antibiótico que a gente usa para colecistite, vai depender do grau. Se eu estou frente a um grau 1 e 2, eu vou fazer o quê? Cefalosporina com metronidazol, ou seja, cefazolina, cefuroxima, ceftriaxone ou cefotaxima, e quinolona com metronidazol, a segunda opção, ou seja, ciprofloxacino, levofloxacino, ok? Para o Tóquio 3, a gente vai usar cefalosporina com metronidazol, ou seja, cefepime, ceftaxima, mais metronidazol, ou lançar a nossa bomba do canhão, né? Carbapenêmico, imipenem, meropenem, ertapenem. Voltando para a nossa questãozinha, então, quanto ao tratamento da colecistite aguda, é correto afirmar que o tratamento clínico exclusivo não tem mais espaço. Isso não é verdade, certo? Como a gente já viu, existe tratamento clínico como opção para um primeiro momento, ok? A colecistectomia por videolaparoscopia está bem indicada no Tóquio 1, porém é contraindicação em Tóquio 2. Isso também não é verdade. A gente consegue fazer colecistectomia videolaparoscópia no Tóquio 2, caso esse doente esteja estável hemodinamicamente. A drenagem percutânea tem espaço no Tóquio 2 e 3. Parece a resposta correta, mas vamos ver a letra D. A escolha do antibiótico empírico não modifica conforme a gravidade. Vou parar por aqui porque a gente já viu que modifica, né? Tóquio 1 e 2 tem um tipo de antibiótico, Tóquio 3 tem outro completamente diferente. Colecistectomia aberta deve ser a opção no quadro agudo. Mentira, né? A gente está aí na época das cirurgias minimamente invasivas. Vai fazer cirurgia aberta só quando tiver instabilidade hemodinâmica, certo? Sendo assim, a letra C é a nossa alternativa correta. Bora entender como que o IANSP gosta de cobrar cuidados e complicações pós-operatórias. Questãozinha de 2020 que traz a seguinte pergunta.
No pós-operatório de uma colectomia direita realizada na urgência por neo de cólon, A. A reintrodução de dieta oral precoce aumenta a chance de fístula anastomótica? B. Caso a previsão de início de ingesta alimentar seja após o 5º pós-operatório, suporte nutricional está indicado. C. A meta da dieta enteral deve ser atingida mesmo em ilho pós-operatório. Ou D. A manutenção de jejum oral por 7 dias é mais segura. E. A utilização de nutrição parenteral deve ser encarada como rotina nesse tipo de cirurgia e situação clínica. O IANSP ama nutrição pré e pós-operatória. E aí eu trago para vocês alguns conceitos básicos. Para quem que a gente indica suporte nutricional? Para o paciente que perdeu 10 a 15% do seu peso em 6 meses ou mais de 5% em 1 mês. Para o doente que tem antecedente de uma doença crônica ou de desnutrição. Paciente com albumina sérica menor do que 3 ou transferrina menor do que 200, sem inflamação ou disfunção hepática. Paciente desnutrido, IMC menor que 18,5. Paciente que você já sabe que vai ter dificuldade de suprir as necessidades, de ingesta calórica no perioperatório. Paciente com uma perda sanguínea estimada de mais de 500 ml. E pacientes que são vítimas de doenças muito catabólicas, como câncer, grande queimado, pancreatite. E aí, como que eu faço essa suplementação? Como é que eu faço nutrição, peri e pós-operatório? Qual é a via de nutrição? E eu te respondo, a mais fisiológica possível. Ou seja, se esse paciente conseguir comer pela boca, você vai optar por via oral. Caso contrário, vai tentar via enteral. Não conseguiu? Parte para parenteral. Mas sempre do mais fisiológico para o menos fisiológico. E aí vai fazer 7 a 14 dias antes da cirurgia, se for neoplasia, ou até 3 semanas para doenças benignas. Não tem problema postergar cirurgias benignas para nutrir o paciente. O que não dá é para esperar 3 semanas para operar um doente, por exemplo, com câncer gástrico, tá bem? Então você só nutre por 7 a 14 dias. E aí vamos entender a diferença de nutrição parenteral para enteral. Enteral é por sonda nasoenteral, enquanto parenteral é por acesso venoso central, ok? E qual que é as vantagens da nutrição enteral? Está prevenindo a atrofia de trato gastrointestinal, porque está nutrindo enterócito, está prevenindo translocação bacteriana, está prevenindo infecção, certo? E está preparando o seu doente para ter uma boa resposta imune, ok? Porém, ela vai estar contraindicada para pacientes que têm vômitos refratários, para paciente que tem ilho adinâmico, paciente com obstrução ou isquemia intestinal, paciente com HDA e, claro, paciente instável hemodinamicamente, não vai ficar enfiando comida no doente que está instável, que está morrendo, certo? Quais são as complicações inerentes aí a uma dieta enteral? Você pode sim ter diarreia pelo aumento da osmolaridade dessa dieta, pela velocidade que você infunde, assim como você pode ter vômitos por conta aí da gastroparesia, e se o paciente ficar vomitando, corre o risco aí dele broncoaspirar e complicar. Quando eu estou olhando para a dieta parenteral, é uma dieta mais invasiva, porque eu tenho que fazer pelo acesso venoso central, certo? E a indicação dela é todas as contraindicações da dieta enteral, certo? Com um detalhe para o AVC, que existe aí uma indicação já estabelecida para usar a dieta parenteral em doentes com AVC, certo? Contraindicação vai ser para instabilidade hemodinâmica. E quais são as complicações que uma dieta parenteral pode ter? Primeiro, infecção do acesso, depois distúrbios hidroeletrolíticos e, por fim, diarreia. Fechando quase aí um pouquinho sobre a nutrição no pré e pós-operatório, você também precisa saber qual é o tempo de jejum necessário antes de uma cirurgia. Então, acabou aquela história de 12 horas de jejum. 2 horas para líquidos claros, ou seja, água, chá, suco sem polpa e café. 4 horas para leite materno. 6 horas para leite não humano e refeições sólidas leves, certo? Por exemplo, sopinhas. E 8 horas para refeições sólidas pesadas, ok? Por fim, o IANSP ama o protocolo ERAS ou ACERTO. E quais são os principais pontos desse protocolo? Primeiro de tudo, entender quem é o doente que vai precisar de terapia nutricional no pré e no pós-operatório.
Entender que o jejum, como a gente acabou de falar, foi reduzido, não tem mais jejum de 12 horas, é 6 a 8 horas para sólidos, oferecendo para esse paciente 200 ml de uma bebida rica em carboidrato 2 horas antes da cirurgia, como, por exemplo, a maltodextrose. Entenda que a realimentação aqui também vai ser precoce, não vai deixar o seu paciente em catabolismo, certo? Assim como você não vai fazer preparo de cólon para rotina. É só para aquelas cirurgias em que você vai manipular o cólon, certo? Quando a gente pensa em reposição de fluidos, não vai ser a sangria desatada, você vai segurar a reposição hídrica para não encharcar o seu paciente e trazer aí complicações pulmonares. O uso de sonda nasogástrica e de drenos precisa ser feito de maneira racional. A analgesia no pós-operatório precisa ser escalonada, preventiva com analgésico simples e anti-inflamatório, tomando cuidado sempre com a função renal e evitando opiáceos, porque o opiáceo vai levar aí a uma constipação, a uma lentificação do trato gastrointestinal. Vai apostar tudo na prevenção de náuseas e vômitos, então dá procinético para o seu paciente, metoclopramida, bromoprida, para acelerar a recuperação aí da peristalse desse trato gastrointestinal e vai apostar na mobilização ultra precoce. Coloca sentado fora do leito, ajuda a caminhar. Voltando para a nossa questão, então, no pós-operatório de uma colectomia direita realizada na urgência por neo de colo, a reintrodução de dieta oral precoce aumenta a chance de fístula? Nada a ver, né, pessoal? A gente acabou de falar do protocolo ACERTO sobre introdução de dieta precoce. Caso a previsão de início da ingesta alimentar seja após o 5º pós-operatório, o suporte nutricional está indicado. Parece uma alternativa interessante. Vamos para a letra C. A meta de dieta interal deve ser atingida mesmo em ilho pós-operatório? Meu Deus, né, moçada? O paciente está lá, com o intestino silencioso, vomitando, sem eliminar flato, você vai enfiar a dieta nele? Não vai, ok? A manutenção do jejum oral por 7 dias é mais segura. Socorro Deus, né? Catabolismo nível hard. Então, tá errada a alternativa D. A utilização de nutrição parenteral deve ser encarada como rotina neste tipo de cirurgia. Não, senhores, né? Não tem nutrição parenteral de rotina. Como eu falei para vocês, quando a gente faz suporte nutricional, é sempre do mais fisiológico para o menos fisiológico. Sendo assim, a letra certa é a B. Caso a previsão de início de ingesta alimentar seja após o 5º pós-operatório, a dieta, o suporte nutricional está muito bem indicado. Combinado? Vamos fechar então a nossa aula com síndrome disfágica, que o IANSP também adora. Questãozinha de 2022 que traz essa imagem. Considerando esse exame, é correto afirmar que o sintoma mais provável associado seria... Socorro Deus! Que exame que é esse? O que isso quer dizer? A gente está frente a qual doença? Só assim você consegue descobrir qual é o sintoma que aquele paciente da imagem tem. E o que eu quero dizer com isso? Quem cobra uma imagem pode cobrar a classificação por trás dessa imagem. E aí eu quero saber, você lembra da classificação de Rezende Mascarenhas e como que ele relaciona a conduta, como ele direciona a nossa conduta? Rezende Mascarenhas está associado com qual patologia? Vamos recordar um pouquinho de acalásia, que é o distúrbio aí do peristaltismo do esôfago com o esfíncter esofagiano inferior que não relaxa. Em países desenvolvidos, a causa da acalásia ela é idiopática. Aqui no nosso Brasilzão tem a ver com a doença de Chagas. E qual que é o problema por trás da acalásia? Um deles é que a estase alimentar no esôfago distal vai predispor ao aparecimento de câncer, de SEC, certo? E esse paciente com acalásia, ele vai se apresentar com uma disfagia progressiva, com um emagrecimento lento, com regurgitação e uma tosse crônica. Moçada, olha a diferença para câncer, né? Câncer é rápido, perda ponderal rápida, tá? Aqui não. Aqui o paciente te conta que está perdendo peso de forma gradativa, que a disfagia também é progressiva. Começou com alimentos sólidos, passou para pastoso, precisava empurrar com água. Chega uma hora que não consegue nem tomar líquido, certo? O diagnóstico, então, é através do raio-x esôfago-estômago do duodeno, ou esofagografia baritada, que foi o quê? O que o IANSP trouxe de imagem na sua prova, isso aqui, em que você podia ver o sinal do bico do pássaro. Olha que coisa linda, né? Um afilamento do esôfago distal com o restante do corpo esofágico todo gordo, dilatado,
certo? Isso é muito importante vocês se lembrarem. Mas será que o raio-x EED é o padrão ouro para você diagnosticar a acalásia? Não, né? É o primeiro exame que a gente pede, mas o padrão ouro é a manometria esofágica, que vai te mostrar uma peristalse desse esôfago, vai mostrar a ausência do relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, com um tônus basal desse esfíncter muito elevado, maior do que 35. Tá bom, Marina, mas onde é que entra a classificação de Rezende Mascarenhas que você tanto falou no começo da questão? Aqui, certo? A classificação de Rezende Mascarenhas você vai ver no exame baritado. E ela é baseada em quê? Na dilatação, no calibre desse corpo esofágico. Quando eu tenho um grau 1, esse esôfago tem até 4 centímetros, quase considerado um calibre normal. Grau 2 é de 4 a 7, um esôfago que já está discinético. Grau 3, 7 a 10 centímetros, franca dilatação esofágica. Grau 4, esôfago gigantesco, dilatado, maior do que 10 centímetros, dólico megaesôfago, repousando aí sobre esse diafragma. Olha que coisa linda para vocês nunca mais esquecerem. Grau 1 até 4, grau 2 de 4 a 7, grau 3 7 a 10 e o grau 4, dólico megaesôfago, maior do que 10 centímetros. Pô, e por que raios que eu tenho que saber essa classificação? Primeiro porque cai na prova, segundo porque a imagem o IANSP vai colocar com toda certeza e terceiro porque vai direcionar o seu tratamento. Bom, como objetivo de tratamento, a gente tem que diminuir aí essa pressão desse esfíncter esofagiano inferior. Existem tentativas de tratamento farmacológico, com nitrato, bloqueador de canal de cálcio, mas é muito inefetivo, né? Não funciona legal, não relaxa o esfíncter de maneira adequada, tá? Logo, o tratamento cirúrgico, ele é preferencial e vai depender do grau da lesão em que a gente vai seguir a classificação de Rezende Mascarenhas. Então, frente ao grau 1 e 2, ou seja, esôfagos que vão de 1 a 4 centímetros e 4 a 7 centímetros, eu posso tentar uma terapia endoscópica, eu dilato, né, esse esfíncter esofagiano inferior com um balão, né, eu meio que arregaço essas fibras desse esfíncter esofagiano inferior, ou uso a toxina botulínica para relaxar esse esfíncter. O grau 3, que é quem quase sempre cai na sua prova, né, de 7 a 10, é o que pede a cirurgia propriamente dita, que pode ser a cardiomiotomia Heller com uma válvula anti-refluxo, então faz a secção, né, desse esfíncter para você liberar essa hipertonia e depois pega o fundo do estômago e faz uma nova válvula anti-refluxo. Ou agora também está começando a aparecer em prova o método endoscópico para resolver o grau 3 da acalásia, que é o POEM, que é uma secção da camada muscular própria via endoscopia. E aí você só coloca um clipe para aproximar, né, essa musculatura, certo? Não foi cobrado ainda, mas pode aparecer, ainda mais quando a gente está olhando para a prova do IANSP. Quando a gente tem um grau 4, maior do que 10 centímetros, o dólico megaesôfago, precisa fazer a esofagectomia, não tem choro nem vela. Pessoal, questãozinha então do IANSP, considerando o exame abaixo, é correto afirmar que o paciente tinha qual sintoma? Calma, olha lá, exame esôfago, estômago, duodeno, baritado, né? Olha lá que beleza, bico de pássaro formando, dilatação de 4 a 7 centímetros. Qual é a classificação Rezende Mascarenhas que a gente tem aqui? Um grau 3. Qual é a conduta para Rezende Mascarenhas grau 3? Cardiomiotomia Heller mais válvula anti-refluxo, ou POEM. Por fim, tendo revisado tudo isso de acalásia, a gente conseguiu identificar que aquele exame era de um paciente com acalásia, que o sintoma mais prevalente era disfagia, que era um Rezende Mascarenhas grau 3 e que o melhor tratamento era cirúrgico com cardiomiotomia Heller e válvula anti-refluxo, ou POEM. Revisão completa sobre o tema. Fica de olho que pode cair na sua prova. Até a próxima, pra cima!